Plataformas de freela, tipo Orkana, Get Ninjas, 20 pila, são uma boa estratégia? Vale a pena criar uma conta e tentar ali conseguir fechar os seus clientes por esse tipo de plataforma? Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo tanto nas redes sociais quanto dos meus alunos, e por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui de uma forma resumida de tudo que eu acho sobre esse tipo de plataforma e desse tipo de estratégia. Então, se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar um likezinho, comentar e enviar aí para alguém que tem essa mesma dúvida. E para eu começar esse vídeo, para quem não tem ideia do que eu tô falando, hoje em dia existem várias plataformas online dedicadas aí para freelancer. Então não só para quem cria sites, que nem é o caso aqui da Escola de Sites, mas para vários outros tipos de job. Então quem é copywriter, escreve textos, editor de blog, designer, edição de vídeo e vários outros tipos de freela. E eu não consigo falar se essas ferramentas valem ou não a pena para outros tipos de trabalho. O que eu vou falar aqui é voltado para criação de sites e mais especificamente criação de sites sem usar código, que é como eu crio os sites dos meus clientes e vou falar da minha experiência. Então nada que eu falar aqui é uma verdade absoluta, mas sim um pouco da minha experiência e o que eu tenho visto em mercado junto com os meus alunos. Essas plataformas, elas costumam ser tentadoras, né? Porque elas parecem que vão fazer todo o trabalho para você. Você vai criar lá uma conta, botar uma descrição e vai começar a chover cliente para você. Já que essas plataformas conseguem concentrar ali uma quantidade maior de clientes, é tentador achar que, pô, vou criar minha conta ali, é como se fosse uma rede social e aí vão começar a chegar os meus primeiros clientes por lá. Só que qual que é o outro lado da moeda? Mesmo que tenham muitos profissionais até interessados ali em contratar o seu serviço, a oferta de profissionais, ou seja, a quantidade de pessoas ali que tem uma conta e prestam um serviço que nem o seu, tende a ser muito grande. E aí você tem um problema ali na diferenciação do seu serviço para o serviço do coleguinha ali que cobra talvez um pouco mais barato. Então, para o cliente que está procurando um determinado serviço, tende a ser muito vantajoso usar essas plataformas, porque como você coloca todos os profissionais ali agrupados num canto só, sem muita possibilidade ali de diferenciação, de mostrar o seu portfólio, de produzir um conteúdo, de usar gatilhos mentais, que eu comento bastante aqui no nosso canal. Como todos os profissionais são mais ou menos os mesmos, o que vai influenciar na decisão final ali para um cliente te contratar ou não? As suas avaliações, e se você está começando, você tende a ter pouquíssimas avaliações, e o seu preço. Então, quanto menor o preço, mais tende a ser atrativo para o cliente. Como você não tem nenhuma avaliação, o que você provavelmente vai ter que fazer ali para começar a entrar no jogo dessas plataformas? Abaixar o máximo possível o seu preço. E aí a galera entra nesse problema de ter que abaixar muito o preço, como tem sempre novos usuários na plataforma e o pessoal tá sempre abaixando o preço, até mesmo profissionais ali que já estão mais bem qualificados, né, já tem avaliações, já fizeram um bom trabalho, tem outros projetos que são mais confiáveis, digamos assim, eles também não conseguem ancorar muito o valor deles, porque todo o resto dos profissionais está ali abaixando o preço para tentar conseguir ali fechar uma primeira venda. Então, no que eu tenho visto e no que eu já testei, essas plataformas elas tendem até conseguir te dar ali um primeiro cliente, mas vai ser num valor muito baixo. Então você dificilmente vai conseguir cobrar um projeto de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para cima, que nem é o caso dos projetos que a Escola de Sites fecha e que os nossos alunos têm fechado. Outro problema muito comum que eu vejo nesse tipo de plataforma, você só aborda um nível de cliente. Nível de cliente? Como assim? De uma forma bem resumida, no nosso método AVE, a gente mapeia, diz que tem 3 níveis diferentes de cliente. Tem o cliente do nível 1, que é aquele que está pronto para comprar. Sabe quando você, cara, eu quero tomar um refrigerante, eu quero tomar uma Coca-Cola, eu vou lá na padaria, no restaurante e compro uma Coca-Cola. Pronto, você sabia o que queria, você foi lá e comprou. E nessas plataformas a gente vai abordar somente esse tipo de cliente. Bruno, e por que isso é uma coisa ruim? Eu não quero justamente ele falar com uma pessoa que quer contratar o meu serviço? E sim, beleza, é ótimo você conseguir abordar esse nível de cliente também, só que para cada um cliente desses aqui do nível 1, a gente diz que existem 100 possíveis clientes do nível 100, que são pessoas que estão interessadas no seu serviço. Por exemplo, criação de sites. Imagina alguém que tem uma loja no Instagram. Ela sabe que ela precisa de um site para passar mais credibilidade, para começar a vender de forma mais automática, sem ter que responder um monte de direct no Instagram. Ela sabe disso, mas ela está procrastinando por algum motivo. Talvez ela não conheça um bom profissional, talvez ela ache que o serviço vai ser ruim, talvez ela tenha medo de ser enganada ou não conheça as ferramentas.
não importa o motivo, ela sabe que precisa daquilo, mas ela não está ativamente correndo atrás. E também temos ali 1000, e é óbvio que esses números são completamente inventados, mas é só para você entender, mas para cada um cliente que quer contratar ali o seu serviço, a gente tende a dizer que existem 1000 que nem sabem direito como é que funciona, se eles precisam de um site ou não, mas eles podem ser convencidos. A gente pode ir educando esses clientes com o tempo e fazer com que eles entendam que, cara, para aquela situação deles, eles precisam nos contratar. E quando a gente aborda somente o nível 1, apesar de ser uma venda mais fácil, mais rápida, porque o cliente ele simplesmente quer aquele serviço, se você entrega aquele serviço, pronto, ele vai te contratar. Apesar disso, essa é uma parcela muito menor. Tem muito menos clientes procurando ativamente o seu trabalho do que pessoas, como eu falei, do nível 100, do nível 1000, que às vezes sabem que precisam do seu trabalho, mas ainda não apareceu a oportunidade certa, ou que podem ser educadas e entenderem que, cara, eu preciso fazer um site aqui para minha empresa. E nessas plataformas você vai falar somente com o nível 1. E como nós temos somente clientes do nível 1, existe uma concorrência gigantesca dentro da plataforma e você não tem mecanismos ali para se diferenciar, para conversar melhor ali com aquele cliente, né? Porque você tem um espaço muito limitado, só vai conseguir botar a sua descrição e em alguns sites você nem consegue botar direito o seu portfólio. Você acaba tendo esse problema aí pro profissional, então pra gente nesse caso, de que a única forma de você se diferenciar é abaixando o seu preço. E o meu objetivo aqui com esse vídeo e com vários outros que eu estou planejando aqui para o canal da Escola de Sites é te ensinar a vender sites aí por pelo menos R$4.000 ou no mínimo ter uma renda extra aí de R$4.000 por mês sem precisar ir se matar de trabalhar, podendo trabalhar do conforto da sua casa. Então se você quer aprender e pelos testes que eu já fiz, esse tipo de ferramenta não vai te ajudar a chegar nesse objetivo. Se você já jogou o jogo das ferramentas, já conseguiu fazer uma grana, deixa aqui embaixo a sua história. Tudo que eu tô falando aqui é com base na minha experiência, na experiência dos meus alunos. Então, nos testes que eu fiz, não valeu nem um pouco a pena usar essas plataformas. É muito melhor a gente criar o nosso imã de clientes, que eu chamo, começar ali um processo de posicionamento na internet, de diferenciação, criar o nosso portfólio e começar a fechar projetos de 2, 3, 4, 5, até R$6.000 sem precisar usar código. Bruno, e como que eu faço para aumentar aí o valor dos meus projetos? Me diz aí 7 coisas que eu posso fazer para começar a vender sites mais caros. Eu vou deixar você com essa recomendação aqui nesse card e o link também vai estar na descrição de uma live que eu fiz, então é 1 hora de conteúdo caprichado de 7 estratégias ou 7 ações para vender sites mais caros. Deixa o seu like nesse vídeo e vai dar uma olhadinha nessa live que o conteúdo vai te ajudar bastante.